Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Admiradores da Seleção Argentina. Prazer imenso ter você por aqui. Você torce pra Argentina, já é inscrito aqui no canal, então se inscreve logo agora, tá? Aperta aí abaixo para inscrever. E mesmo que você não torça pra Argentina, se você admira o futebol da Argentina, também se inscreve. A gente vai falar agora sobre possíveis alterações que a Argentina pode ter no time. Scaloni pode apresentar a Seleção Argentina com jogadores diferentes, né? E alguns desses jogadores a gente vai falar aqui. O que é que você acha que vai acontecer, né? Quais são os jogadores, por exemplo, que você acha que o Scaloni ele precisa tirar do time, que não foi bem na estreia? Deixa nos comentários aqui abaixo, porque, inclusive, assim, eu talvez fale de alguns jogadores que você nem esteja imaginando, né? Mas talvez você tenha uma outra opinião. Então deixa nos comentários aqui abaixo para a gente conversar com você, a gente ver quais são as suas opiniões. Quais são os jogadores, por exemplo, que você acha que não entrou bem, que deveria ser substituído? A gente vai falar de algumas alterações aqui, até porque a imprensa argentina está ventilando algumas notícias de que a Argentina vai aparecer para jogar no sábado contra o México com outros jogadores, alguns outros jogadores, né? Alguns vão ser modificados e eu deixei anotado aqui quais seriam esses, tá? Para a gente ficar de olho nisso. Quais seriam as possíveis alterações? Ao que parece, no treinamento, o Scaloni testou aí alguns jogadores novos e a gente não sabe até que ponto isso vai, inclusive, até influenciar na modificação tática da seleção argentina. Mas vamos aos jogadores agora, sem mais delongas, né? Primeiro que está muito cotado para sair e não entrar como titular contra o México é o Cuti Romero, tá? Então o Cuti Romero, inclusive, ele teve ali uma participação, né? Nos dois gols da Arábia e tal. E o Cuti Romero, ele deve sair do time. Mas provavelmente não é só por causa disso não, tá? A questão da condição física do jogador. A gente soltou até um vídeo há um tempo atrás, antes da Argentina estrear, onde a gente falava de possíveis jogadores que talvez fossem substituídos, talvez inclusive fossem até cortados da Copa do Mundo, porque não estavam em boa condição física. O Cuti Romero é um deles, né? E aí é uma questão que a gente precisa chamar a atenção, inclusive, até porque, enfim, eu ouvi uns gritos aqui agora, acho que Portugal fez um outro gol, ou foi Gana, não sei. Tô escutando gritos aqui porque Portugal e Gana tá jogando, tá? Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: em 2002, por exemplo, quando a Argentina começa a Copa do Mundo de 2002 contra a Nigéria, né, vence de 1-0, gol de Batistuta no início do segundo tempo, o cruzamento de Verón, e tá tudo bem, a Argentina poderia ter feito uns 3 ou 4-0 naquele jogo, mas perdeu muito gol. Contra a Inglaterra, a Argentina perde, né? No final ali do primeiro tempo, o Pochettino supostamente acaba derrubando o Michael Owen na área, né? O que para mim não foi pênalti, né? O Pierluigi Collina, que era o árbitro, marca o pênalti, o Beckham bate, faz o gol e a Inglaterra segura o resultado até o fim. Então a Argentina estaria ali com uma vitória e uma derrota. E informações de bastidores, na verdade eu tenho um livro aqui chamado Assim Rugamos, né? Eu vou trazer em breve histórias desse livro para você. Ele está em espanhol, né? São livros que falam esse livro ele fala sobre bastidores da Argentina. Marcelo Bielsa, só para antecipar para você aqui, dar um pequeno spoiler, Marcelo Bielsa teria ficado revoltado quando a Argentina volta para o vestiário naquele jogo contra a Inglaterra. Inclusive algumas informações que forneceram para os jornalistas que escreveram esse livro vão dizer que Marcelo Bielsa chegou a quebrar algumas coisas no vestiário, tá? Ele ficou extremamente transtornado. E ele proibiu os jogadores de terem um dia de folga. Isso criou um clima muito tenso na seleção argentina. Não só isso, ele modificou. Se você lembra bem, contra a Suécia, o terceiro jogo, que a Argentina empata de 1-1, a Argentina, acho que o gol da Suécia foi de Anders Svensson, né? E o gol da Argentina foi no final do segundo tempo. O Ortega bate o pênalti, o goleiro rebate e o Crespo foi um gol irregular, tá? Da Argentina. A Argentina deveria ter perdido aquele jogo ali de 1-0. O Crespo, na verdade, se antecipou, ele estava dentro da área já quando o Ortega bateu, mas o juiz não viu, não tinha esse negócio de câmera e o Crespo faz o gol ali. 1-1, mas não dava mais tempo. A Argentina foi eliminada na primeira fase. O que os bastidores, né, esse livro diz é que nos bastidores estava tudo muito tenso, porque os jogadores teriam perdido ali, alguns jogadores que estavam com confiança teriam perdido a confiança de Marcelo Bielsa. Isso criou um clima muito tenso. A gente precisa ficar atento porque não é só sobre uma substituição, tá? É uma substituição que pode causar uma quebra de confiança ou inclusive até uma quebra de autoconfiança do próprio jogador. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo nesse jogo aqui que eu não estou conseguindo enxergar bem. Mas eu estou ouvindo gritos aqui, não sei se você está ouvindo. Me parece um jogo emocionante aqui, viu? Portugal e Gana. Depois eu vou ver o resultado.
O fato é o seguinte, o Cuti Romero, ele tá para sair, tá? Mas não é só por causa da questão dele ter participação nos gols da Arábia Saudita, mas também dele tá com a condição física um pouco debilitada, e provavelmente quem vai entrar é o Lisandro Martínez, tá? Então, o Lisandro Martínez deve entrar no lugar de Cuti Romero aí, deve entrar. A gente vai esperar para ver se realmente isso vai acontecer. Eu tô falando deve entrar, tô dando um ênfase nisso, porque tem gente que tá falando que a gente tá postando fake news. Eu desafio você a encontrar uma fake news aqui no nosso canal, tá? A gente tá levantando hipóteses. As pessoas hoje consideram fake news, hipóteses consideram como fake news, perguntas consideram como fake news, e a gente tem que ter uma certa paciência com o pessoal que não consegue entender muito bem essas propostas. A questão também é Molina, né? Molina, o lateral direito, ou Tagliafico, o lateral esquerdo. Um dos dois deve sair, tá? E provavelmente quem vai entrar é Montiel e Acunha, né? Na minha opinião, te convido inclusive até deixar teus comentários aqui abaixo. Eu acho que o Acunha entrou muito bem. Inclusive eu acho que o Acunha, ele tem uma característica que é um adicional, né, com relação ao Tagliafico, que é de bater escanteios, né? Isso faz com que Messi fique ali na sobra, por exemplo, podendo pegar um rebote, inclusive chutar com um bom ângulo, né? Então eu gosto muito dessa ideia, por exemplo, do Acunha, mas não sei o que é que o Scaloni tá vendo lá que a gente não tá conseguindo ver aqui, né? E talvez quem saia é o Papu Gomes. Eu acho que o Papu Gomes foi bem, inclusive principalmente no primeiro tempo, mas talvez ele saia para a entrada de Enzo Fernandes, que é inclusive até um jovem, 21 anos. O Enzo Fernandes aí, provavelmente ele deve entrar e talvez seja no lugar de Papu Gomes. A gente vai tentar entender quais são as modificações que vão acontecer. Talvez o Scaloni esteja pensando, né, numa possibilidade que dê certo com a Argentina empatando, né, 0-0. Então a Argentina precisa ter penetração no meio de campo, e aí vem a questão do Acunha, que ele sobe muito, né, ele apoia muito lá na frente, tanto que o Tagliafico, não é que o Tagliafico ele não apoia, mas ele não bate escanteio, né? Então isso é uma possibilidade aí. É um adicional que eu acho interessante para Messi não ficar tão sobrecarregado ali na área. E uma outra questão é o seguinte: essas modificações, né, por exemplo, do Papu Gomes, e a saída do Papu Gomes e a entrada do Enzo Fernandes, ela pode também estar ligada à possibilidade da Argentina tomar um gol logo de frente, tá? Então a gente vai ver o que é que vai acontecer, a gente vai ver, como eu falei, né, o que acontece nos bastidores a gente não sabe. Eu sei que muita gente reclama, por exemplo, do José Pekerman em 2006, né, no jogo contra a Alemanha, que o José Pekerman ele retira o Riquelme e ele deixa o cambiaço. A Argentina estava ganhando de 1-0, depois a Argentina tomou um gol. Muita gente reclama, diz que o Pekerman é medroso, que ele retrancou o time. Tem uma explicação por trás disso aí que a gente vai trazer em breve. Deixa passar a Copa do Mundo, porque por enquanto a gente está trazendo só vídeos de notícias, mas em breve eu vou trazer as histórias dos bastidores dessas Copas do Mundo e o que foi que aconteceu, tá? Tem alguma coisa a ver, inclusive até com o Mertesacker, jogador da Alemanha, que estava prejudicando muito a subida de Sorin, só para dar um spoiler para você, isso em 2006. Então, assim, o que eu quero dizer, basicamente, é que os técnicos, né, quem está nos bastidores, conseguem enxergar algumas coisas que os meros torcedores, os meros mortais como nós, não conseguimos enxergar. A gente precisa confiar na questão do Scaloni, que é um técnico, inclusive, extremamente corajoso. Ele fez 3 substituições logo de cara, né, quando a Argentina estava perdendo contra a Arábia Saudita. Ele mostrou realmente que ele não tem medo de apostar, ele não tem medo de arriscar, tá? Aquilo ali poderia ter dado muito errado, não modificou a seleção argentina, mas poderia ter dado muito errado aquilo ali, tá? As 3 substituições é uma coisa que a gente geralmente não vê muito no futebol. O José Pekerman, que foi, enfim, considerado como medroso, a gente não pode falar a mesma coisa do Scaloni. Talvez seja por causa da irresponsabilidade característica de todo jovem, já que o Scaloni é o técnico mais jovem da Copa do Mundo. Então, às vezes, essa irresponsabilidade jovial, né, do jovem é bastante interessante aí para arriscar, tá? Me parece que ele não tem medo de arriscar. Um técnico de 44 anos na Copa do Mundo é o técnico mais jovem. E olha só, a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um deles, presta atenção, um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando, que ele acha que você vai gostar desse conteúdo, tá? Do que a gente falou nesse vídeo. Então eu vou combinar o seguinte com você: você escolhe um dos 2 e eu te vejo nesse próximo vídeo, tá?